tentar fazer um formato diferente, um pouco de vídeo, fazer uma leitura para o campo dos próximos dias, nosso, né? Meu e de você que está assistindo o vídeo. E uma energia forte de mudanças, talvez mudanças repentinas, talvez cortes, talvez coisas que cheguem. Vamos ver com o auxílio do baralho Santa Sara o que pode ser clareado. Saiu a carta dos pássaros. Os pássaros. Também é a carta 7 de ouros, né? Os pássaros são alegria, liberdade, amorosidade. Novos horizontes se apresentam nos relacionamentos com alegria e felicidade. Os relacionamentos exigem companheirismo e partilhar as alegrias e as dificuldades sem haver sentimentos individualistas. É um momento de felicidade intensa que anima para novos projetos de vida. Tudo tem sua hora, ações impulsivas causam frustrações. 7 de ouros representa indecisão, preocupação. É necessário muito trabalho e paciência para alcançar o objetivo desejado. Então, as mudanças seriam no campo dos relacionamentos, né? Que se vincula também a novos projetos de vida. Talvez relacionamentos, então, voltados para a parte profissional ou relacionamentos amorosos, né? Relacionamentos de alguma amizade que vai ter um envolvimento profissional, relacionamento mesmo de casal, né? Relacionamento mais íntimo. Talvez essas aproximações impliquem em decisões no sentido de... Talvez pareça que a gente vá trocar um pelo outro, ou indecisão de soltar, de desapegar, de largar, de deixar o velho ir para que o novo surja, né? Preocupação de que nesse deixar o velho ir, talvez a gente fique sozinho, né? A gente está falando de relacionamentos. E vem um lembrete também da paciência, né? Do muito trabalho, quando a gente está falando de relacionamentos, trabalho voltado para nós mesmos, né? Trabalho de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. Talvez seja então uma mudança que seja a colheita do fruto que a gente vem semeando há tempos em nós mesmos, né? Conforme a gente foi crescendo como campo de amor próprio, de autocuidado. Agora é o momento de isso refletir na nossa vida física, enquanto na nossa vida física, eu quero dizer, no nosso exterior, enquanto ao campo de relacionamentos, né? Velhas relações que não estavam tão voltadas a esse nível de amor, a esse nível de consciência, vão não ser deixadas de lado, mas não vai mais ter sintonia, não vai mais ter reverberação, não vai mais ter conexão, porque são vibrações agora muito distantes uma da outra, né? A vibração que a gente alcançou está numa sintonia bem diferente já da nossa própria anterior, que antes se conectava com alguma proximidade com essas nossas velhas amizades. Então, é hora de desapegar, é hora de ter fé, é hora de confiar de que o universo, de que a vida é abundante, é próspera, e de que nesse soltar, nesse deixar ir, a gente se permite com que o novo chegue agora mais alinhado, agora com pessoas dessa mesma nossa, nesse mesmo nível de vibração, nesse mesmo nível de frequência que agora a gente conseguiu alcançar depois de muito esforço, depois de muito trabalho, que a gente consiga deixar as preocupações da solidão de lado, que a gente entenda que está sempre acompanhado, pelo menos de nós mesmos, que já é um montão de coisa. Agora saiu a garça.
juntamente da Rainha de Copas. A garça representa mudanças, novidades, fertilidade, novas oportunidades, surpresas agradáveis. A vida lhe oferece a grande oportunidade de ser feliz. Parece brincadeira. Enfim, de ser feliz. Não temos mudanças, elas são importantes. A vida é mudança constante. A renovação faz parte de nossa evolução. É importante sempre a razão estar presente em todas as ações para haver equilíbrio. Rainha de Copas, figura da bondade, dos sentimentos, muito intuitiva, protetora. Parece que eu escolhi as cartas a dedo. Mas, enfim, é energia de mudança, né? Saíram 2 cartas falando para mudanças, uma bem específica para o campo de relacionamentos, e agora dizendo que, de fato, virão, né, surpresas agradáveis, que virão novas oportunidades, a oportunidade de ser feliz, né, que vai reverberar como consequência desse nosso autocuidado, desse nosso amor próprio. A gente acaba permitindo que a alegria, que a felicidade entre na nossa vida, e quando tem outra pessoa nessa mesma sintonia, essa alegria, essa felicidade, ela se multiplica, né? E ela vem aqui dizer para ajudar um pouco no desapego, né? A vida é mudança constante. A renovação faz parte de nossa evolução. É justamente o que eu estava falando, né? Desses velhos contatos, dessas nossas velhas relações estarem alinhadas com alguém que já faz parte do nosso passado, que já não ressoa mais com a nossa versão atual. Então faz parte da nossa evolução, né? Como a gente progrediu, como a gente evoluiu nesse campo vibracional, nesse campo de frequência, vai ser renovado, né? As áreas da nossa vida serão renovadas, e para esse futuro próximo, para esses próximos dias, essa área seria a área dos relacionamentos, a princípio. E aqui vem um lembrete da razão também estar presente, né? Apesar de vir junto à Rainha de Copas, né? Muito intuitiva, protetora, de nos reforçar essa questão da confiança da nossa intuição, da confiança de que existe uma proteção, de que existe algo além daquilo que a gente não vê, de que a gente não vai passar por aquilo que não tem que passar, de que, enfim, a solidão não vai ser parte da nossa vida, porque a gente está acompanhado, a gente está protegido, né, de algo maior que está além da nossa compreensão. E o lembrete de, apesar de ter muita intuição, né, de sermos pessoas muito, muito intuitivas, de termos na presença da força do coração, da força do sentir, da força do agir, não só pela razão, mas também um pouco pela emoção, aí vem um lembrete de equilibrar essas 2 forças, razão e emoção, né? De que a gente possa, sim, confiar na nossa intuição, mas de que a gente tenha a razão presente, né, no equilíbrio da nossa tomada de decisões, para que a oscilação das nossas emoções não façam com que a gente tome decisões impulsivas, né? Que a gente possa se equilibrar, se conectar com a nossa verdadeira intuição, né? Alinhando coração e mente. Mas é interessante como o ciclo continua, né, com a leitura das cartas, as cartas se complementam. Agora vamos tirar a última carta, só para fazer o fechamento. Saiu o peixe. O peixe juntamente do Rei de Ouros. A Rainha de Copas e o Rei de Ouros. Tá? Dinheiro, sorte, lucros, bens materiais, abundância, realização e sucesso nos negócios, alegria. O trabalho foi compensado. Portas abertas para empreendimentos. Quando o progresso, dinheiro e facilidades estão juntos a nós, ao perigo de desconectarmos com equilíbrio e entrarmos numa sintonia de egoísmo, apego, esquecendo os verdadeiros valores da felicidade. Rei de Ouros, características desta carta: o poder material, determinação nos objetivos que visem a prosperidade e êxito em todo o empreendimento. Esta carta pede a reflexão sobre o que está fazendo com seu sucesso. Ou seja, então, a mudança de relacionamento que de fato vai impactar a vida profissional
Mas isso não impede de que seja um relacionamento amoroso, né? Às vezes é ali uma companhia que vai nos trazer segurança, incentivo, apoio para a gente seguir o empreendimento, ou de fato vai ser um relacionamento, né? Uma amizade, um sócio, uma sócia, alguém que vai ser um parceiro, uma parceira de trabalho, alguém que vai comprar, vai ter uma ideia, um projeto que ressoe com aquilo que a gente já está pensando, que ressoe com ideias que a gente já teve, que a gente está tentando tirar do papel. Talvez essas oportunidades comecem a aparecer nesses dias que estão por vir, né? E fica o lembrete de não focarmos só na parte material, né? Não só na parte da construção do retorno financeiro, de que a gente se lembre de empreender, de fazer as coisas sim visando lucro, porque, enfim, a gente depende do dinheiro para estar aqui, né? A gente depende do dinheiro para manifestar o nosso espírito aqui nessa realidade, mas que isso não nos domine, que isso não faça, que as nossas decisões não girem em torno unicamente dessa parte de retorno financeiro, né? Que a gente possa lembrar do verdadeiro significado daquilo que a gente vem fazer aqui, que é ajudar o próximo, né? Começando a ajudar nós mesmos, ajudar o próximo, enquanto o próximo sendo o ser humano, o próximo sendo a natureza em si, a Gaia, enfim. Que a gente consiga lembrar dos verdadeiros valores da felicidade, né? Que seria a conexão com o todo, que seria a lembrança da unidade, que a gente vem do mesmo lugar, que a gente está conectado com aqueles que nos cercam, que a gente está conectado com todo o meio que nos rodeia. Que a partir dessa conexão que a verdadeira felicidade pode se manifestar, né? A partir desse entendimento, a conexão primeiro com nós mesmos, para a partir daí se conectar com todo o restante do ambiente. Mas sim, êxito em todo empreendimento. Mais outra carta que vai falar sobre sorte, sobre trabalho sendo compensado. Interessante. Então as portas estão abertas aí para mudanças na parte de relacionamentos, sendo essas mudanças de relacionamentos num viés de amizade, seja num viés mais amoroso, trará abertura de portas para surgimento de empreendimentos, para manifestação de coisas materiais, que a gente se lembre da nossa conexão com a verdadeira felicidade, que a gente se conecte com a alegria, que a gente se conecte com sentimentos, não diria positivos, mas com sentimentos de coletividade, que a gente não deixe a ganância tomar conta de nós, mas que tenhamos sim ambição de seguir crescendo, de seguir se desenvolvendo, de seguir evoluindo. Essa seria mais ou menos a leitura aqui do que está para acontecer nesses próximos dias.